Segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 15, ele tem 19 versículos, e nós leremos esse texto, e depois nós, com a graça e misericórdia de Deus, seremos edificados com a bênção e a aplicação do Espírito Santo do Senhor, desse texto ao nosso coração. Eu quero convidar os irmãos, mesmo assentados, para a gente fazer sempre, como a gente faz, a leitura alternada, porque é bom você poder participar desta leitura. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 15, todo o capítulo, eu lerei os ímpares, e assim a igreja os pares. As reformas religiosas de Asa é o título sugerido. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos que moravam no seu meio, porque muitos de Israel, desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto homem como mulher. Todo o Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. Os alvos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias.
não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Na submissão do Espírito Santo, após termos orado com a nossa irmã, pedindo a Ele que fale ao nosso coração, nós entraremos nesse texto, e eu espero que seja um momento muito especial para a sua vida, e se você não mergulhar no texto, você ficará enfadado, e achará que está demorando, ficará cansado, quererá ir embora, dará sede. Então, por isso, eu lhe convido a mergulhar comigo nesse texto. O tema de hoje é atentos à voz de Deus. Todos aqueles que dirigem e que já dirigiram à noite numa estrada sabem que é muito bom quando você entra numa estrada bem sinalizada. Então, ela está tão bem marcada no solo como as placas. E você dirigindo ali, você encontra com outro automóvel e ele vem com o farol no seu rosto e você olha normalmente para a sua direita e você vê aquela faixa que vai limitá-lo dentro da pista e você se dirige por aquela faixa. Outra hora tem aquelas marcas que brilham com o farol e isso lhe conduz dentro de um trânsito. Então é muito bom dirigir dentro de uma estrada bem sinalizada. Ao contrário de uma estrada não sinalizada, o risco de acidente é muito grande e você também tem muita dificuldade para dirigir e pode até causar grande tragédia. A Bíblia, segundo ela mesma, ela é a luz, é a lâmpada que conduz o povo de Deus no caminho de Deus para a eternidade. Ela vai apontando, ela vai mostrando, ela vai dirigindo. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando nós percebemos isto, nós vemos que precisamos valorizar mais um pouco a leitura da palavra de Deus, precisamos entender mais a vontade de Deus, precisamos recorrer mais à leitura da palavra do Senhor para a nossa vida, porque ela é um farol que nos guia rumo ao céu. O texto que nós lemos fala do reinado de Asa. Se você observar, você tem o primeiro rei de Israel, que é Saul, depois você tem Davi, depois Salomão, depois de Salomão você tem Roboão, e em Roboão há uma divisão, as 12 tribos são divididas, 10 tribos seguem agora Jeroboão, que não tinha nada a ver com a família de Davi, e apenas 2 tribos são fiéis e permanecem com Roboão, filho de Salomão. Então Roboão se torna o primeiro rei só de Judá, sendo ele o 4º rei no total. Logo em seguida vem o 5º rei, que é Abias, e filho de Abias vem Asa. Então ele é o 6º rei na linhagem e o 3º rei depois da divisão. Nós temos aqui este texto que ele é seguido na sua narração ao capítulo anterior, que é o capítulo 14, que ele faz uma introdução, ele faz um resumo do reinado de Asa, e quando chega no versículo 9, ele fala de Zerá, o etíope, que veio com o seu forte e numeroso exército contra Judá. Judá, reinado por Asa, tinha um exército de 580 homens, mas o exército de Zerá tinha 1 milhão de homens e 300 carros. Claro que não tinha como lógica nenhuma Judá derrotar o exército de Zerá. E neste momento, Asa clama ao Senhor. Ele entende que não tinha condições de fazê-lo e ele se curva diante do Senhor e fala com o Senhor da sua necessidade e sobrenaturalmente Deus lhe dá a vitória. Deus derrota este exército de Zerá, o etíope, e dá a vitória para Asa com o seu exército, com praticamente a metade do exército inimigo. Quando ele está retornando, ele encontra-se com um profeta chamado Azarias. Algumas
edições, algumas traduções vão falar filho de Obed, a nossa de Oded, mas Azarias é um dos profetas que tem um papel importantíssimo. No entanto, ele não é reconhecido em outras partes ou em outros momentos. Ele aparece só aqui, citado só aqui como este profeta. E este capítulo tem por objetivo do cronista, daquele que redigiu as crônicas, o livro das crônicas e o segundo livro das crônicas, apontar para a palavra de Deus com o seu conteúdo e o efeito dela na vida do rei Asa. Por isso o capítulo ele é dividido nessas duas partes. Primeiro, o conteúdo da palavra de Deus a Asa e ao exército, porque quando ele está voltando com o exército, o profeta se aproxima, encontra-se com o exército e com o rei, e dirige-se ao rei e ao exército para falar aquilo que Deus havia ordenado. Após a sua fala, aquilo que Deus havia ordenado acontece e tem o efeito na vida do rei Asa. O conteúdo está nos primeiros 7 versículos e o efeito disso está no restante do texto, sendo dividido em algumas partes bastante interessantes para para o nosso estudo aqui nesta noite. Como nós podemos então entender esse conteúdo da palavra de Deus? Se você observar o versículo 1, ele diz que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. 2, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ao encontro por quê? Porque no versículo 15, o último versículo do 14, também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Quando eles estão voltando para Jerusalém, sai o profeta ao encontro deles e aí diz, o Senhor tem uma palavra, e esta palavra agora, ele chama o rei, ouvi-me. É interessante porque não é ouve-me, não é ouve-me, ouve-me está mais fraco no nosso português, ouve o que o outro tem que dizer. Agora, ouvir é uma ordem direta para algo que vai ser dito. Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Há uma expressão aqui muito interessante e que a gente precisa voltar para a gente entender. É muito comum, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, mais à frente, logo os próximos versículos, que faz referência a um tempo em que o povo buscava, não buscava era punido, buscava Deus, abençoava, mas a expressão aqui de Deus para o rei e para o povo é, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Essa expressão, ela é muito importante para a gente entender aquilo que tem como relação entre Deus e o seu povo. Ele não está dizendo de todos os povos, no sentido de todas as pessoas, literalmente, mas ele está dizendo a respeito do seu povo, e naquele momento, o povo do sul, liderado pelo rei Asa, e ele afirma, se vocês ficarem com Deus, Deus ficará com vocês. E a primeira lição que nós entendemos aqui é que quem mantém um relacionamento com Deus em obediência, recebe muitas bênçãos do Senhor. Quem mantém um relacionamento com Deus em obediência, recebe muitas bênçãos do Senhor. Deus se relaciona muito mais com aquele que é mais próximo dele, e vive próximo dele, está próximo dele. Deus se manifesta àquele que ele busca de todo o coração. Olha o que ele diz no final do versículo 2, se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará.
E isso aqui é muito importante para a gente entender algumas coisas. Você vai para uma determinada região e você encontra uma característica de um povo que é muito condicionado com o seu próprio clima. Por exemplo, você vai para um local praiano, você verá as pessoas muito mais queimadas de sol, mais para o lado de morenos. Você vai para o sul, você encontra as pessoas com menos pigmentos e também com menos queimaduras ou até mesmo com cores mais fortes, porque está longe, distante do sol, mais do que aqueles que estão na região praiana. O que isso tem a ver com o nosso texto? Tem tudo a ver. Aquele que se aproxima de Deus, aquele que está próximo de Deus, andando com Deus, esse experimenta mais de Deus e se parece mais com Deus. Aquele que se distancia de Deus, esse não experimenta tanto de Deus como o que se aproxima. Esse está distante e não consegue ver as grandezas de Deus. E Deus está dizendo o seguinte: se vocês permanecem comigo, eu permaneço com vocês. Se vocês me buscam, eu me deixo achar. Se vocês não me buscam, eu me afasto. Eu estou distante. E isso responde muitas vezes o que nós temos enfrentado no dia a dia, a maneira como nós temos lidado com as situações da nossa vida, É interessante porque a maneira como ele trabalha com a gente tem a ver da maneira como nós estamos próximos dele. Se estamos distantes, então ele se manterá distante de nós. Mas também não só isso. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados, esta é a palavra que está ainda como conteúdo. Deus ministra graça para socorrer. Isso aqui é muito importante, mas porém é muito sério. Veja bem, aqui possivelmente o cronista estava se referindo ao tempo dos juízes. Vocês lembram que foi, sem dúvida nenhuma, os piores momentos do povo de Israel com o povo de Deus. Você tinha um povo que se aproximava de Deus, Deus o livrava, daí a pouquinho, acabou de livrar ali, o povo estava afastando-se de Deus. Afastava-se de Deus, vinha a punição, clamava ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, ia lá, salvava o povo. Salvava o povo voltava a pecar. E isso ia e voltava, e Deus graciosamente estava ali abençoando. Olha o que ele diz aqui, ó. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Se você olhar o livro de Juízes, por 2 vezes diz, naquele tempo não havia rei, cada um fazia o que achava que era certo. Por 2 vezes o autor do livro de Juízes registra isso. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então ele está aqui. Israel estava sem o verdadeiro Deus, ou seja, ele estava com um ensinamento de Deus, mas ao mesmo tempo misturava-se com aquilo que lhe era oferecido ao seu redor. Por quê? Porque a lei de Deus tinha sido esquecida e o sacerdote não estava ali exercendo a sua função. Versículo 4, mas quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, ele vai afirmar que não havia paz, e ele vai dizer que as turbulências, as perturbações eram intensas sobre o povo. Versículo 6, porque era nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Veja, ele está dizendo o seguinte: você precisa se aproximar de Deus, você precisa estar na presença de Deus, já fez a coisa certa, já clamou ao Senhor, já buscou o Senhor, já se humilhou, Deus lhe deu a vitória. Agora você precisa consertar a sua casa, consertar o seu reino, consertar a sua vida, porque nós temos exemplos passados do fracasso de um povo que abandonou o Senhor. Qual lição nós temos isso aqui? Nós temos a lição de que aquele que está
com sincero coração de arrependimento, recebe a graça de Deus na sua vida, o perdão de Deus, o cuidado de Deus, a assistência de Deus na sua vida. E ele encoraja no versículo 7, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos. Por quê? Porque ele já começou a fazer uma reforma, ele já começou clamando ao Senhor, ele já começou falando para o Senhor: eu não tenho condição, o povo não tem condição, o exército não tem condição, só o Senhor pode agir, e Deus então age. Agora ele tem que dar continuidade, para que ele não ficasse desanimado. O Senhor então manda ele dizer: sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos. Por quê? Porque o que ele tinha que fazer não era algo fácil. Nós amamos estudar isso aqui, mas na verdade, na prática, não era nada fácil. Sendo assim, nós passamos então, o conteúdo é Deus dizendo: eu estou com vocês e quando estão comigo, se me buscarem, me acharão. Se vocês afastarem, me afastarei. Olha, houve um tempo em que o povo estava distante, e quando o povo buscava, eu me deixava achar e agia. Então esse é o conteúdo: não deixe de me buscar, não deixe de estar comigo, não deixe de ser íntimo de mim. Agora, esta palavra de Deus, ela resulta em algo transformador na vida do povo de Judá, na vida direcionado aí pelo rei Asa. E esses versículos agora vão do 8 até o 19, e eu quero então apontar algumas coisas importantes. O que foi feito? Uma grande reforma. Uma grande reforma. E esta reforma, ela foi dividida em 3 partes. A primeira parte foi uma reforma física. Uma reforma física está no versículo 8. Leiam por gentileza, versículo 8. Agora eu faço uma pergunta, afinal estamos em estudo bíblico, não é isso? A minha pergunta é: se ele tivesse chamado o povo e dito: a partir de hoje, essas imagens não têm mais valor nenhum, e eu não quero ninguém adorando essas imagens, e só isso, o que possivelmente aconteceria? E por que ele não apenas disse isso, mas ele arrancou, quebrou e queimou as imagens? Dá o exemplo. A iniciativa dele, partiu dele, ok? Poderia ter uma revolta contra ele, tendo as imagens. Mais alguém? Acabar adorando. Eu estou repetindo porque quem está em casa falou assim: gente, as pessoas participam, já não sabem que está participando. Estou repetindo para saber em casa. Poderia voltar a adorar, é isso? Ele era representante da nação. Então, como representante, ele tomou a iniciativa radical de tirar tudo ali, mostrando para o povo a sua decisão, que devia ser isso, com a autoridade dele. Aquilo que não serve para adorar a Deus deve ser exterminado. Se não eliminar, volta à velha vida. Então, tudo isso que vocês falaram está dentro do contexto, mas é muito importante que a gente entenda esta frase. É você arrancar ou afastar as tentações.
E isso aqui nos chama para uma lição muito importante, que eu vou falar na aplicação final, que é: a gente precisa cuidar daquelas possibilidades de pecado que nós temos, e que às vezes dizemos assim: não, eu não vou fazer, não vou tirar não. Você quer ver uma coisa? Eu estou usando demais o Instagram, e eu preciso parar. Estou usando de forma inconveniente, que eu posso usar para trabalho, eu posso usar para evangelização, não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte: está tomando muito tempo, mas eu não vou tirar não, vou deixar aqui. Não vou levar minha Bíblia não, vou levar a Bíblia do celular para a igreja. É pecado? Não. É pecado usar a Bíblia do celular, gente? Não, não é. Até porque a Bíblia do celular tem até mais versão, se você quiser olhar. Agora, você já pensou uma coisa? Você está com a Bíblia aberta no 2 Crônicas 15, está lendo a palavra de Deus, aí chega uma mensagenzinha, uma notificação do WhatsApp. Qual que é a sua tentação? Você pode até não abrir, mas que sua mente vai: será que ele mandou? Será o que está querendo falar? Então, essas questões assim, essa decisão de romper com o perigo, tirar o perigo de perto de você, né? Então, ele não só elimina a adoração, mas a tentação também é eliminada. Então, ele toma essa iniciativa no versículo 8, e aí para mim é uma reforma física, em que ele olha assim: isso aqui é perigoso, vamos tirar. Isso aqui também é perigoso, vamos tirar. Isso aqui também é perigoso, vamos tirar, tá? Agora, a segunda reforma que ele faz é uma reforma humana. É uma reforma humana. 9 a 15, por favor, leiam. Vamos lá? Obrigado pela leitura. Então vamos aqui. Primeiro efeito, uma purificação física de exterminar toda a possibilidade da tentação do pecado, certo? Da idolatria. Agora, no versículo 9, ele congrega o povo. E aí entra uma coisa muito importante, porque a gente está lendo aqui, a gente está pensando que é tudo assim, tranquilo, que ninguém se levantou, que ninguém questionou. Olha, gente, nós sabemos que mexer com o ser humano não é fácil. Agora, você congrega um povo que só de soldados tinha 580 mil. Então, é um povo grande. Agora, este povo grande tinha acabado de passar por uma reforma em que o rei manda tirar tudo aquilo que o povo estava se curvando. A possibilidade, aí é conjectura minha, das pessoas falar assim: isso não tem nada a ver, esse rei é radical demais,
Esse pastor precisa sair dessa igreja, ele é radical demais. Olha só, o que tem a ver lá? Nós não estamos nem adorando, só venerando. Não, nem isso estou fazendo, está lá. Nós não adoramos, só deixa lá para a gente lembrar de alguma coisa, até mesmo para a gente condenar alguns, para a gente trabalhar contra alguns. Possivelmente muitas pessoas pudessem levantar dessa forma. Então nunca é fácil você imprimir uma reforma física, e agora então ele convoca o povo, e esse povo vem, ele congrega todo Judá e Benjamim, Efraim e Manassés, porque também havia um povo que tinha ido com Jeroboão para o povo de Israel, o povo do norte, que vendo o que o Senhor estava fazendo em Judá, retornaram para o povo de Judá. Então saiu do governo, dos limites do reino do norte, e veio para os limites do reino do sul. E você está aqui no versículo 9, no final do versículo 9, quando você tem essas pessoas que estão ali juntos com eles estão juntos, reuniram-se em Jerusalém. Vejam bem, há uma disposição deste povo, não apenas em ouvir o chamado do rei, mas se fazer presente, e ali ele usa no versículo 11, o que para adorar o Senhor? No versículo 11, ele vai usar alguma coisa para adoração. Sacrifício. Agora, de onde ele buscou esse sacrifício? Qual despojo? Daqueles que vieram contra ele no capítulo 14. Zerá, o etíope, com 1 milhão de homens, que acabou perdendo, e ele então trouxe o seu despojo. Ali eles adoram ao Senhor. É interessante isso aqui, porque eles não assumem um compromisso simplesmente de qualquer maneira, mas eles têm agora um culto de adoração, quando naquele tempo era através deste sacrifício, e sacrificando então 700 bois e 7.000 ovelhas. O versículo 12 é maravilhoso. Olha o de versículo 12: entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Entraram em aliança. O que significa isso? Com quem? Entre quem? A aliança não é com Deus, porque fizeram aliança, ou seja, o povo disse: eu vou fazer, também vou fazer, também vou fazer, nós queremos, nós estamos em comum acordo, nós estamos realmente desejando esta aliança entre nós com Deus, como a Cidinha disse ali. Então agora eles têm um compromisso assumido, e este compromisso não é um compromisso de pública profissão de fé, que a pessoa vem cá e diz: esforçar-me-ei para estar na igreja todos os cultos, no próximo domingo tem uma festinha e eu vou para a festinha, tem um outro aniversário e eu vou para o aniversário. Na quarta-feira, não vou para a igreja não, que estou meio cansado. Na sexta-feira, só oração, não vou lá não. Não é isso não. Olha só o versículo seguinte, versículo 13, leiam por favor. A partir de agora, nós vamos incluir na última reunião do conselho, nós vamos fazer você que faz a pública profissão de fé, vai assumir a sua aliança com Deus, e eu vou ler em alto, como diz o presbítero Anderson, em alto e bom tom, vou ler para você o seguinte: e todo aquele que não cumprir o que prometeu, morrerá.
Graças a Deus que não precisa mais disso, né? Mas ali a seriedade de Asa, a seriedade do povo, dizendo que estar fora de Deus merecia morrer. Nesse caso ali, essas pessoas aí que morreram eram do povo de Israel também, né? Que morreram? Que caiu. Não, aqui não é que eles morreram. Aqui nós estamos assumindo uma aliança, aqui agora. Esses que vieram aqui, todos que vieram aqui, nós vamos assumir uma aliança de estar assim, 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 assim. Se alguém não buscar o Senhor, será morto. Então, mas era da linhagem do povo. Sim, era o próprio povo ali que fez aliança, inclusive o rei, junto ali. Se não buscar, terá pena de morte. A seriedade desta aliança. Isto aponta para um compromisso com Deus, a uma consciência desse domínio de Deus. É claro que hoje nós não temos isso, mas esse povo assumiu desta forma. E aí continua, juraram, versículo 14, juraram ao Senhor de que forma? Irmãos, nós perdemos isso. Nós perdemos a solenidade. Nós achamos que não precisa mais fazer, não precisa mais tirar um tempo de oração. Basta eu falar com Deus: Senhor, me abençoa. Ô Senhor, me abençoa. Até mesmo a maneira como eu me porto enquanto a palavra está sendo lida, até mesmo como eu me porto quando a palavra de Deus está sendo lida, nós perdemos essa solenidade, nós perdemos esse compromisso. Eu não estou acusando os que sentam lá atrás, mas por que eu sento à frente? Porque é a maneira de mostrar fisicamente, falando com o Senhor, o valor que eu vejo na palavra, a autoridade da palavra dele. Por quê? Eu não gosto de cantores, eu não gosto de shows, mas se eu gostasse de shows, eu iria para pegar os primeiros lugares da fila. Eu iria para ficar mais perto daquele que é o artista. Então, se eu amo a palavra de Deus, então eu quero ficar mais próximo. Eu estou falando de você não, e que você não ama não, tá? Eu estou falando que a minha maneira de fazer representa, simboliza isso, tá? Mas eu sento lá atrás e presta, não, bênção, amém, sem problema. Eu não estou falando de você não, eu estou falando da minha posição de me assentar à frente, tá? Então eu carrego comigo essa solenidade. Eu gosto de sentar à frente por várias razões. Lá atrás, quando alguém se levanta, tira a minha atenção. Quando alguém passa perto de mim, tira alguma atenção. Lá fora, lá atrás, é mais fácil você conversar. Lá atrás, é mais fácil dar uma olhadinha no celular. Lá atrás, porque você está mais distante. E não é nenhuma questão assim, você é menos crente, por isso você faz. Não, não é. Não é. É porque nós somos mais tentados a isso. Agora, quando eu estou mais à frente, nunca na escola eu fui da turma de trás. Eu sempre gostei de sentar nas primeiras, porque ali eu sou inibido pelo professor para não conversar, para não fazer bagunça, inclusive em provas, para não colar, porque eu me conheço e sei que não posso confiar em mim mesmo. Então eu tenho que extirpar as imagens, a escultura, quebrar e queimar, para que não me tente. Mas a solenidade, a gente precisa entender isto. A gente precisa ver isto, que aqui eles tomaram uma decisão de falar em voz alta. Não, eu já falei baixinho. Tá, você pode ter falado baixinho, Deus pode ter ouvido e você pode estar com seriedade do coração. Mas há uma solenidade, há uma demonstração. Há uma demonstração de que eu realmente quero o Senhor. Eu realmente assumo a responsabilidade diante do Senhor. E aí ele vai dizer: todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e como consequência, o que aconteceu? O Senhor se mostrou a eles, e por isso tiveram paz.
Então essa reforma humana de um compromisso com o seu povo. Eu quero trabalhar muito o ano que vem, se Deus quiser, ainda este ano, mas ano que vem, para que a gente comece a ter Deus como centro da nossa motivação. Só Deus. Aí você vai se ajuntar em um local para uma comemoração, você vai, mas quem te levou foi Deus. Aí não vai ter comemoração, mas nós vamos. A oração, nós vamos. É estudo da palavra, nós vamos. É um ajuntamento, nós vamos. É retiro espiritual, nós vamos. É um momento de lazer, nós vamos. Mas o motivo é o Senhor. A gente precisa ter isso, e a gente precisa ter essa alegria no coração, porque se nós buscarmos o Senhor, é promessa dEle. Porque não é só no Antigo Testamento. Lucas capítulo 11, versículo 9, o que diz lá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. É Jesus que prometeu, não é um profetinha que sobe lá e diz, estou dizendo para você que agora Deus apareceu para mim. Não, não é isso, é o próprio Jesus que está dizendo para você e para mim, dizendo para os apóstolos, e estende a nós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E ainda faz uma comparação. Ora, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, em lugar do peixe lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aí no versículo 13 ele encerra: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, rico eu posso dizer para você que talvez você não será. Talvez sim, talvez não. Mas se você pedir riqueza espiritual, aí eu lhe garanto que você pode ter. E aí não é só para um, dois, é para quem pedir. É para quem pedir. Então ele está dizendo assim, olha, alegrem-se, assuma a responsabilidade, busquem o Senhor. E ele buscou o Senhor, e o Senhor abençoou. Então nós tivemos uma reforma física, eliminando todas as possibilidades de tentação, mostrando com autoridade quem ele era, e que estava reformando espiritualmente o seu reino. Mas ele também fez uma reforma humana, quando ele chama o pessoal. A responsabilidade ele não faz sozinho, ele chama todo mundo, e todo mundo assume essa responsabilidade. E encerra com uma reforma familiar, educacional. Por que familiar educacional? Versículos 18 e 19, 16 a 19, por favor. Por que agora é uma reforma familiar educacional? Primeiro que Maaca possivelmente seja avó, mas no contexto ali você também lembrava como falava, seu pai Davi, sendo ele lá depois de tantos reis, tem como referência Davi. Possivelmente a avó de Asa, que tinha a função de rainha-mãe. Qual era o papel da rainha-mãe? Aconselhar o rei e educar os filhos do rei. Dois papéis importantíssimos. A rainha-mãe dava conselhos ao rei e educava os filhos do rei. Agora, por que Asa tirou ou destronou a sua possivelmente avó, a rainha-mãe? Então ele tem aqui, no texto ele fala sobre o quê?
Por causa de uma imagem a deusa Azerá, ao ídolo, que ela havia feito. Então ela era o quê? Idólatra. Ela é uma idólatra e ela vai dar conselho para o rei e educar os seus filhos. O que ele faz? Eu não quero os seus conselhos, não quero que você eduque os meus filhos. Vale de Cedrom, o que é isso? É o local fora de Jerusalém usado para queimar os restos de ídolos. Pegava-se, condenava, quebrava, tirava, levava para lá e queimava, como um estilo de condenação. Então ele faz tudo isso consciente de que aquela que deveria dar conselho a ele, ou cuidar dos seus filhos, não podia ser alguém idólatra. Tinha que ser alguém que estava da mesma e com a mesma condição do povo neste concerto de buscar o Senhor, de adorar o Senhor e de lançar fora toda a idolatria. Por isso ele dispôs, olha só o que a palavra de Deus resultou na vida desse homem. Primeiro, a coragem de quebrar as imagens, quebrar os ídolos. Segundo, chamar o povo e dizer para o povo, precisamos de uma reforma, voltar para o Senhor, e quem fizer contrário a isso, morre. Terceiro, rainha mãe está fora do trono. Espera aí, mas eu sou sua mãe, eu sou sua avó, eu sou seu parente. Está fora. Não importa se é mãe, se é pai, se é avô, se é tio, se é amigo, se não é. Se não está de acordo com a palavra, não serve para gerenciar, para educar os meus filhos. Eu preciso ser rápido para o nosso tempo. Então eu quero apenas ler algumas aplicações aqui, com algumas ênfases. Primeiro, Deus nos tem falado intensamente nos últimos dias, através da Bíblia Sagrada. Ouça-o com atenção. Eu fico de cabelo branco quando eu vejo o povo se encantar quando alguém chega e diz assim, tem uma palavra de Deus para você, essa noite Deus me mandou dizer isso. E você tem 66 livros que são a palavra de Deus ao seu dispor, e às vezes, quando eu falo seu não é você, às vezes a pessoa nem abre a Bíblia em casa. Do jeito que ele chega no domingo à noite, ele guarda e lá ela fica. Quando chega no outro dia, se ele vier no meio de semana, ele pega. Se não, no próximo domingo ele pega e abre aqui de novo. E fala que quer ouvir Deus falar. Deus fala pela sua palavra. Eu quero contar aqui um testemunho pessoal. Um testemunho pessoal. Amados irmãos, a denominação em que eu tenho o privilégio de ser pastor, é uma denominação séria, eu sei que é, mas ela é falha. Até porque eu estou nela. Mas o que me mantém na presença de Deus não é a minha denominação. O que me mantém na presença de Deus não são as experiências de Deus na minha vida. O que me mantém na presença de Deus são as Escrituras Sagradas. É Deus falando ao meu coração desde o dia que eu comecei a ler a Bíblia. Ouça Deus falar. Ouça Deus falar. Segundo, faça-se íntimo de Deus e experimente grandes bênçãos dele. Afaste-se dele e perderá muitas bênçãos. E ainda duvidará daqueles que as dizem receber. É tão grave que quando você se distancia de Deus, você não só não compartilha de bênçãos de Deus, como você duvida daquele que diz que experimenta. Porque você fica cético, você fica com reservas, porque você não experimenta de Deus, então ninguém pode experimentar de Deus.
Mas como eu disse lá no início, se você está no sol, você ficará mais moreno. Se você ficar só na sombra, você ficará menos moreno. E então é assim que funciona. Se eu estou próximo de Deus, eu tenho mais de Deus. Se eu estou mais distante de Deus, eu tenho menos de Deus. Eu preciso entender isso. Não seja como os rebeldes que só buscam o Senhor em dias de angústia. Buscavam o Senhor, Deus abençoava. Abandonavam o Senhor, Deus deixava vir o exército sobre eles. Buscavam o Senhor. Percebeu que às vezes nós buscamos a Deus muito mais quando nós só precisamos dele, ou melhor, quando pensamos que estamos precisando dele, porque nós precisamos todo o tempo. Agora, você quer ver uma incoerência muito grande? O que você faz quando você fica doente? Ora, mas o quê? Pede? Não. O remédio também. Mas assim, você pede o quê? Oração. Você pede oração. Eu fico doente, eu oro, peço a oração, mas eu não venho na sexta-feira para orar. Não é incoerente? Se eu sei que o mecanismo que Deus me dá é a oração em tempo de angústia, eu fico angustiado, quero que orem por mim, mas eu mesmo não quero orar junto com os irmãos? Por que a nossa sexta-feira se torna com um número menor de participantes? Alguns não podem, alguns estão trabalhando, alguns estão de escala, trabalhando, outros estão impedidos. Amém, Deus sabe o seu coração, aleluia, glória a Deus. Mas a questão é, será que eu posso ouvir, não estou ouvindo? Só porque é oração? Não seria incoerência? Então não busque o Senhor só nesse tempo de angústia, busca o Senhor sempre, busca o Senhor sempre, com certeza será muito bom. Agora, encerrando aqui não zombe de sua graça. Aí eu busco, Deus me dá graça, aí eu abandono. A hora que precisar, eu vou lá no caixa eletrônico, em nome de Jesus, me dá uma bênção, me dá uma bênção, me dá uma bênção, pego, saco lá a minha bênção, vou para cá, vou gastar. Aí eu vou comer pizza, vou comer esse cachorro quente, vou comer, né, tal. Acabou o dinheiro, aí eu volto no meu caixa eletrônico espiritual de novo e, Pai, em nome de Jesus, me dá essa bênção, me dá essa bênção, me dá essa bênção. Pego o que o caixa eletrônico me deu de novo. Olha, não zombe da graça de Deus. Não zombe da graça de Deus. Uma hora pode ser tarde. 4, promova reformas no seu coração, afastando todas as possíveis tentações de pecado da sua vida. Talvez você não precisa quebrar imagens. Talvez você precisa quebrar a soberba do coração. Talvez precisa quebrar aquele pecadinho que você não quer sair dele. Hoje mesmo eu estava lendo um livro sobre uma vida piedosa e o autor dizia justamente isso. Tem um pecadinho que às vezes nós gostamos muito dele e aí nós não gostamos que alguém toque nele. Ele é de estimação. Então a gente guarda para com a gente e diz, não tem problema não, eu domino sobre ele. E na verdade não domina nada. Então é hora de a gente reformar o coração. O que está precisando? Por que eu não tenho prazer na casa do Senhor? Por que eu não tenho prazer na leitura da Bíblia? Por que eu não tenho prazer na vida de oração? Por que o trabalho da igreja se torna enfadonho para mim? Por quê? Qual a razão? Às vezes, precisamos de uma reforma no nosso coração e afastar as possibilidades de pecado. Você sabe em que você é mais fraco, não sabe? Eu sei em que eu sou mais fraco. Eu sei que tem coisas que eu tenho que passar longe. E não vem com essa que você confia em você, porque eu sei que você não confia. Não confia. Então, comece a fazer uma reforma agora no seu coração, busca no seu coração, Senhor, o que está aqui? Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por veredas justas.
5. Renove o seu coração e conduza seus liderados, familiares, seus irmãos em Cristo, a uma aliança real com Deus. Seja alguém que vá influenciar. Hoje eu ouvi alguém pregando, dizendo assim: ande com pessoas mais santas que você, ande com homens que verdadeiramente amam suas esposas, ame com pais que verdadeiramente são pais, ame com aquelas pessoas santas que adoram o Senhor mais do que você. Agora, por que eu não posso também buscar ser isto? Influenciar. Olha o que Asa fez, reuniu e disse: olha, a partir de agora é assim. A gente precisa disso, tomar essa decisão e influenciar as pessoas. Irmãos, você não está indo na quarta-feira não, você pode ir, mas não estou animado, vamos animar, é Deus, vamos adorar o Senhor, olha só o que Ele fez por você, além de tudo que Ele lhe dá, Ele deu Jesus Cristo por você, vamos lá adorar o Senhor, vamos cantar as grandezas de Deus, e começamos a influenciar as pessoas, e levá-las a romper com o pecado, mas para isso eu preciso purificar o meu coração. Vamos fazer isso em nome de Jesus. E fechando, renove toda a fonte de educação familiar. Cuide do seu lar. Cuide para que no seu lar o que vai gerenciar sejam ensinamentos que levem à adoração a Deus, que fortifique a sua família, fortifique a sua fé, que os seus filhos cresçam conhecendo o Senhor. Eu vou repetir aqui o testemunho contado pelo reverendo Ronaldo Lidório sobre o seu João, um homem lá no fundo da mata, em que ele estava lá como missionário, lá com a sua roupa rasgada, numa casinha um casebre, e ele então falando para ele lá, quando ele chegou lá, e dizendo: mas o senhor não preocupa com os seus filhos? E ele disse: os meus filhos receberam e viram a maior riqueza deste mundo. E Ronaldo até brincou assim, né? Será que esse homem encontrou alguma pepita, alguma coisa assim? E aí aquele moço disse: porque os meus filhos viram o manifestar do poder de Deus em salvar muitas vidas. Esta é a maior riqueza. Sabe, a gente tem uma disposição enorme para pegar o filho da gente para levar para o futebol, levar para o inglês, não tem problema não, deve fazer assim, mas deveríamos ter muito mais esforço para que os nossos filhos conheçam a Deus, e conheçam a Deus através de nós, na nossa vida, para que possa falar assim: apesar do meu pai ser falho, apesar dele ter problema, apesar da minha mãe ter problema e ser falha, mas meu pai e minha mãe são exemplos de homens santos e mulheres santas que adoram o Senhor. Que adoram o Senhor. Coloque Deus na sua casa como base da sua família. Que a educação gire em torno de Deus e não desse ensino secular que nós temos aí, corrompido, cheio de podridão, para que quando o seu filho for para este lugar, ele seja uma luz a brilhar, e não seja alguém que vai ser transformado, ou melhor, desconstruído, para que o seu filho seja ali um baluarte. E quando falarem o seguinte: precisamos defender aqui o aborto, não, eu não, porque isto é pecado. Precisamos defender essa linha. Não, isto é pecado. Você vai ser massacrado, certamente, mas se você criar o seu filho dessa forma, o seu filho não se renderá a essas ideologias, porque ele está firmado e fundamentado na palavra de Deus. Não deixe que outro eduque o seu filho, não deixe que um ímpio eduque o seu filho. Quando ele for para obter conhecimento de um ímpio, que ele saia tão bem preparado que esse ímpio não tenha poder sobre ele, em nome de Jesus. Podemos encerrar? Eu tenho uma triste notícia para vocês, é que Asa, no capítulo 16, caiu. Esse homem buscou auxílio nos homens, ao invés de buscar o Senhor, na segunda parte, e por isso ele morre, e morre de uma doença terrível, porque ele quebrou a aliança que ele havia assumido com o Senhor. Isso me ensina, para a gente fechar, que eu preciso vigiar,
Porque a minha espiritualidade de hoje não serve para amanhã. Amanhã eu tenho que ter outra espiritualidade.